Você acredita que o corte de juros do Fed vai fazer o Bitcoin disparar? E se eu te disser que essa aposta pode custar parte ou até todo o seu dinheiro já nas próximas semanas? Errar essa leitura pode significar perder ganhos que levaram meses para conquistar ou até ficar preso numa queda inesperada. Quase todo mundo espera que o corte marcado para 17 de setembro impulsione o Bitcoin. Mas será que essa confiança quase unânime não esconde um grande perigo para o seu bolso? Os analistas mostram há uma chance de 99% do corte ser anunciado, mas o mercado já precificou isso. Muitas vezes, quando todos têm tanta certeza, acontece o famoso sell the news. O ativo despenca justamente quando sai a notícia aguardada. Não é só teoria. Da última vez, em 18 de dezembro, o Fed cortou juros e o Bitcoin desabou cerca de 30% em poucas semanas. O consenso agora é por um corte de 25 pontos base. Mas até bancos como JP Morgan alertam para um possível dump antes de qualquer reversão. Quem aposta cegamente numa alta automática pode se ver no prejuízo ou até zerar seu capital. O risco aumenta porque muita gente só olha para o tamanho do corte e ignora o tom do Fed, que pode ser bem mais duro do que o mercado espera. Afinal, por que tanta confiança? Vamos desvendar o contexto e mostrar o que realmente está em jogo. Agora, para entender por que o mercado está tão certo desse corte e por que isso pode ser perigoso, precisamos olhar para os dados por trás dessa decisão. Só assim você saberá se está entrando numa oportunidade ou numa armadilha. Você já parou para pensar que, em questão de minutos, uma decisão do Fed pode aumentar ou reduzir drasticamente o saldo da sua carteira? Se você está apostando no mesmo lado da maioria, pode estar mais exposto do que imagina, e o preço de um erro pode ser alto. O que realmente está por trás do corte de juros do Fed? Porque praticamente todo mundo aposta no mesmo desfecho dessa história. Para entender o que está em jogo e o que você pode ganhar ou perder, precisamos olhar de perto para o papel do Fed e como o mercado enxerga as opções disponíveis. A reunião do dia 17 de setembro do Fed não é só mais uma. Ela tem potencial para virar o jogo nos mercados globais e principalmente nas criptomoedas, que já antecipam movimentos bruscos tanto para cima quanto para baixo. Um passo em falso aqui pode custar caro, especialmente para quem opera com ativos de risco. O consenso parece inabalável. Segundo uma pesquisa da Reuters, 105 de 107 economistas prevêem um corte de 25 pontos base. O mercado de derivativos indica uma probabilidade de 96,4% para esse cenário. Ou seja, quase todo mundo já posicionou suas fichas nesse resultado. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando todo mundo está do mesmo lado, basta uma surpresa para desencadear um efeito dominó de perdas. Por que tamanha certeza? Primeiro, porque indicadores econômicos vêm mostrando sinais claros de desaceleração, com o mercado de trabalho esfriando nos últimos meses. Segundo, existe uma pressão política intensa. O ex-presidente Donald Trump voltou a cobrar cortes mais agressivos, argumentando que apenas uma redução maior poderia aliviar impactos das tarifas e impulsionar o emprego. Essa pressão adiciona incerteza extra ao cenário, já que o Fed precisa proteger sua reputação de instituição independente, e um deslize pode abalar a confiança dos investidores, trazendo volatilidade imediata. Mesmo assim, há divergências nos bastidores. O Standard Chartered, por exemplo, é um dos poucos bancos que projetam um corte de 50 pontos base, citando a fraqueza nos dados de emprego. Só que a chance desse cenário acontecer é de apenas 9%, segundo estimativas do mercado. Vale lembrar, a última vez que dois membros do Comitê de Política Monetária do Fed discordaram sobre o rumo dos juros foi há décadas, o que mostra como decisões fora do consenso são raríssimas, mas quando acontecem, pegam muitos de surpresa e podem gerar prejuízos relevantes para quem não se preparou. Por outro lado, existe sempre o risco de uma surpresa negativa. O Fed pode optar por um corte menor ou até mesmo manter a taxa inalterada. Embora esse resultado esteja praticamente fora do radar dos grandes analistas, ele teria potencial devastador para quem estiver despreparado, pois os ativos de risco, incluindo cripto, estão sendo negociados como se o corte fosse garantido. Quem não enxergar essa possibilidade pode perder dinheiro rapidamente.
Além disso, não é só o tamanho do corte que importa. O tom do comunicado e da coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell pode ser até mais decisivo. Uma interpretação equivocada do discurso, seja ele mais duro ou mais brando do que o esperado, pode provocar movimentos violentos e inesperados, pegando muitos investidores de surpresa. Apostar em um rally automático após qualquer corte pode gerar frustração e perdas financeiras. Apostar em um rally automático após qualquer corte pode gerar frustração e perdas financeiras. Nunca o consenso esteve tão evidente, e nunca o risco de cair em uma armadilha de comportamento de manada foi tão alto. A diferença entre sair vencedor ou perdedor pode ser determinada em minutos, dependendo de como você lê o cenário. Agora que você entendeu o pano de fundo e o tamanho da aposta coletiva, vamos destrinchar cada cenário. Por que um corte menor, maior ou até a manutenção da taxa podem virar armadilhas ou oportunidades para quem sabe interpretar o jogo. Na sequência, vamos analisar como cada possível decisão do Fed pode impactar diretamente seu bolso e suas estratégias. Prepare-se para identificar os sinais que podem separar os grandes vencedores dos que vão amargar prejuízos. O que ninguém te conta sobre a decisão do Fed? Uma escolha errada pode significar perder meses de ganhos em questão de horas. Você está realmente preparado para o que pode acontecer com seus investimentos em Bitcoin e altcoins? Vamos direto ao ponto, porque cada segundo conta. Há basicamente 3 caminhos para a decisão do Federal Reserve em 17 de setembro, e cada um esconde riscos que podem custar caro. Investidores podem ver fortunas mudando de mãos ou evaporando, dependendo de como reagirem. O primeiro cenário é o chamado normal, um corte de 25 pontos base. Quase todo o mercado já espera por isso, refletindo essa expectativa nos preços atuais. Parece seguro, mas esse consenso cria uma armadilha mortal. Quando todos apostam na mesma direção, a reação costuma frustrar, gerando quedas em vez de altas. Analistas alertam em um relatório recente, vendas são prováveis se o corte for de 0 ou 25 pontos base. Só veremos rally de verdade se o corte for de 50 pontos. Ou seja, até mesmo um corte considerado positivo pode desencadear vendas generalizadas, frustrando quem apostou no otimismo. Isso não é teoria. Em 2024, após um corte similar, o Bitcoin desabou cerca de 30% em poucas semanas, deixando investidores presos no topo. Agora, se o Fed surpreender com um corte mais ousado, de 50 pontos base, o cenário muda radicalmente. Segundo projeções do JP Morgan, a probabilidade disso acontecer é de apenas 7,5%, mas o impacto pode ser explosivo, com oscilações de até 1,5% para cima ou para baixo em minutos. Altcoins tendem a amplificar esses movimentos, oferecendo ganhos rápidos, mas também riscos enormes. Porém, se o mercado enxergar o corte como sinal de desespero do Fed, o otimismo pode evaporar em questão de dias, revertendo ganhos em quedas violentas. E o pior cenário para muitos, se o Fed decidir não cortar os juros. O mercado, já ansioso, pode entrar em pânico imediato. Uma reportagem recente destaca: se o Fed não cortar, pode haver pânico, já que o ambiente está instável. Isso pode desencadear liquidações em cadeia, forçando vendas desesperadas em Bitcoin e outros ativos de risco, com prejuízos devastadores para quem não estiver preparado. O maior perigo nos 3 cenários é cair nas armadilhas psicológicas clássicas. Vender no susto, comprar no topo ou apostar em um rally automático só para ser surpreendido por uma enxurrada de vendas logo em seguida. Em 2024, muitos investidores foram pegos de surpresa, apostando em alta após o corte e perderam forte na queda subsequente. Outro ponto crítico: só haverá rally duradouro se o Fed sinalizar uma postura realmente agressiva de liquidez e conseguir quebrar o ciclo das vendas pós-notícia. Sem isso, qualquer alta tende a ser passageira, e quem entrar tarde pode sair com prejuízo. No meio desse cenário cheio de armadilhas, fica a pergunta: será que a decisão em si basta? Ou o que Jerome Powell disser depois pode virar tudo de cabeça para baixo? Só que tem um detalhe que a maioria ignora
Em mercados tão sensíveis, o discurso do Fed às vezes pesa mais do que a própria decisão. Entender o tom e as entrelinhas do Jerome Powell pode ser a diferença entre sair ganhando ou virar estatística de prejuízo. Se você acha que o corte já está garantido, cuidado! O que Powell disser pode mudar completamente o jogo e afetar diretamente seu bolso. Basta um detalhe no discurso para que ganhos de meses sejam evaporados em minutos ou, para quem estiver bem posicionado, para conquistar lucros que poucos conseguem nessa volatilidade. Após a decisão do Fed em 17 de setembro, todos os olhos estarão no tom de Jerome Powell. O corte de 25 pontos base já é consenso e foi totalmente precificado, mas a coletiva pode virar o tabuleiro. Esqueça o típico sell the news. Se Powell for dovish, algo que muitos analistas consideram provável, frases sobre novos cortes ou preocupações econômicas podem acender um novo rally. Só que o oposto também vale. Se ele demonstrar cautela ou não sinalizar reduções futuras, prepare-se para uma liquidação pesada, capaz de derrubar o mercado e deixar muita gente presa no topo. Todo trader sabe, cada palavra do pós-decisão vira munição para apostas milionárias. Um relatório recente crava: traders vão esmiuçar cada frase para tentar antecipar o próximo movimento. Uma simples surpresa pode desencadear volatilidade extrema, gerando oportunidades e riscos na mesma velocidade. E não se esqueça, setembro é, historicamente, um mês traiçoeiro para ações. Especialistas alertam: setembro marca vendas sazonais. Quem está comprado enfrenta riscos dobrados. Mesmo se o Fed for dovish, o calendário pode jogar contra, aumentando o risco de perdas inesperadas para quem apostar no otimismo cego. No universo das criptos, a tensão é ainda maior. Bitcoin e altcoins já surfaram meses de alta com a expectativa de juros menores. Será que já precificaram tudo? Se o discurso decepcionar, uma realização forte pode derrubar valores em questão de horas. Mas se Powell surpreender positivamente, novas máximas podem ser atingidas, e só quem agir rápido vai capturar esses movimentos. Não se trata apenas de Wall Street. O efeito dominó pode sacudir moedas, commodities e até bancos centrais pelo mundo, já que outros países também anunciam suas decisões nessa mesma semana. O alerta não poderia ser mais direto. Ignorar o discurso de Powell pode custar fortunas e até mesmo sua reputação. Um erro de leitura pode significar sair tarde demais, perder ganhos ou assumir prejuízos desnecessários. E, em mercados tão sensíveis, isso separa ganhadores de quem fica para trás. Mas, afinal, o que esperar de Powell nesta decisão? Vamos analisar os cenários mais prováveis e como se preparar para cada um deles. Você sabia que, em poucos minutos após a decisão do Fed, seu patrimônio pode crescer ou evaporar? Navegar no caos do Fed exige método e proteção real, porque a diferença entre lucro e prejuízo é brutal nesse cenário. Quando o mercado está pulsando de ansiedade, o investidor inteligente age para não ser pego de surpresa e proteger sua reputação e capital. O histórico já provou. Quem tenta antecipar demais o movimento do Fed geralmente perde dinheiro, pois o risco dispara junto com a volatilidade. Ficar sem estratégia agora é abrir mão do controle sobre o que você construiu. A primeira lição é clara: gestão de risco vem antes de qualquer aposta. Investidores profissionais sabem que, em dias de decisão do Fed, stops rígidos e exposição reduzida são obrigação, não opção. Se você não define limites claros para perdas, pode ser varrido por uma variação repentina, e nesses momentos críticos, o mercado é implacável. Diversificação é outro escudo indispensável. Não coloque todos os seus recursos em um único ativo ou setor, porque isso pode custar caro. Espalhar as apostas reduz a exposição a movimentos extremos e protege parte do seu capital se o mercado reagir de forma inesperada ao anúncio do Fed. Fique atento ao volume e à liquidez, especialmente nas primeiras horas após a decisão. Muitos investidores caem em armadilhas de movimentos falsos, e analisar o volume é a melhor forma de saber se uma alta ou queda veio para ficar. Um conselho decisivo: espere os picos de emoção passarem antes de agir, principalmente nos primeiros minutos pós-Fed. Outro ponto crucial é filtrar o ruído. O consenso de corte de 25 pontos base já está precificado.
Mas o que pode virar o jogo é o tom do discurso do Fed. Preste atenção nas entrelinhas. Uma frase mais dura ou flexível de Powell pode inverter o mercado em questão de minutos. No fim, lembre, não existe lucro consistente sem risco calculado. E quem aposta em rally automático só porque o mercado espera pode perder tudo. Só sobrevive quem já preparou sua estratégia de proteção. Os outros ficam à mercê do inesperado. Agora que você entende como sobreviver ao caos do Fed, chegou a hora de descobrir quais sinais antecipam os movimentos mais extremos das criptomoedas após a decisão. Você sabia que um erro de leitura na decisão do Fed pode custar semanas de lucro ou te deixar fora de um rally histórico? Ignorar esse detalhe pode ser a diferença entre multiplicar ou perder seu capital nos próximos meses. O maior risco hoje não está na decisão em si, mas na confiança cega de quem acha que já sabe o resultado. É como apostar tudo num bilhete supostamente premiado. Quase todo mundo acredita que o corte de juros vai disparar o Bitcoin, mas o histórico recente mostra outra realidade. Em 2024, o Fed cortou os juros e o Bitcoin despencou 30% nas semanas seguintes. Ou seja, o passado já provou que os movimentos do mercado podem ser brutais para quem segue o senso comum. A maioria dos analistas prevê um corte de 25 pontos base, algo que já está totalmente incorporado nos preços, inclusive do Bitcoin. Por isso, o risco de um venda no fato é enorme. A notícia sai, muitos realizam lucro e uma queda rápida e dolorosa pode acontecer. Agora, pense se o Fed surpreender. Um corte de 50 pontos base, mesmo improvável, pode provocar um rally explosivo nas criptos. Se não houver corte, o choque pode ser ainda mais forte, com vendas em massa dos ativos de risco. E existe um detalhe crucial que poucos percebem. O tom da fala de Jerome Powell pode ser tão ou mais decisivo que o número do corte. Se ele sinalizar mais cortes futuros, a reação pode até mudar de negativa para positiva rapidamente. Mas, se for cauteloso, pode aprofundar a queda. No fim das contas, não é o corte em si que garante lucro, mas sim entender o contexto, as expectativas e o comportamento coletivo dos investidores. Quem aposta no óbvio quase sempre perde para quem enxerga além da manchete. A diferença entre ganhar e perder dinheiro em 2025 pode estar na sua disposição de questionar o senso comum. Use esse insight para revisar suas premissas. Suas certezas realmente refletem a realidade do mercado? Na prática, estar atento aos detalhes do Fed pode ser o seu diferencial. No próximo vídeo, te mostro como montar estratégias que protegem seu dinheiro desse cenário imprevisível.